Então, antes de mais nada, uma breve apresentação aqui das empresas que estão gerando esse novo produto, as idealizadoras desse produto, né? Primeiro, a gente tem aí a Conte Consultoria, uma empresa que está aí presente em 13 estados, com 120 clientes ativos, que tem como missão, né, prover soluções e serviços de consultoria funcional e consultoria de processo para elevar o nível de utilização dos RPs TOTS, para aumentar, assim, a eficiência operacional dos processos internos. Então, a Conte, ela foi uma das empresas responsáveis pelo nascimento e pela concepção deste produto que a gente vai estar apresentando para vocês agora. Na segunda empresa participante, a empresa a qual eu pertenço, então é a IDBA, né? Nós estamos presentes em 16 estados, sendo que em 7 desses 16 nós temos mão de obra local, hoje com 215 clientes ativos, e a nossa missão é prover performance e segurança para o ERP, possibilitando que os nossos clientes, né, seriam os melhores em seu ramo de atividade, tá? Passando agora rapidamente, não tomando muito tempo, uma pequena apresentação formal de quem vai estar aqui conversando com vocês. Primeiro, eu já fiz uma breve apresentação minha, né? Então, para quem não me conhece, eu trabalho aí com essa questão de RP há algum tempo e a gente entendeu que LGPD é uma coisa que vai acontecer para qualquer tipo de empresa, independente de qualquer tamanho. Consequentemente, organizar a casa, fazer com que as coisas aconteçam da maneira mais natural e funcional, era uma coisa que a gente entendia como uma necessidade, né? Nos unindo à experiência, principalmente da pessoa do Cássio, que vai tocar toda a parte aqui da apresentação conosco, da parte funcional do produto, e até depois a gente também vai fazer uma navegação no próprio produto, né? Pegando a expertise dele, da própria Mônica e da Conte como um todo, a gente acabou somando esforços e gerando este produto que a gente vai apresentar a partir de agora para vocês, certo? Passo, então, a palavra para o Cássio. Toca aí, Cássio, que agora é contigo. Ok, Santos, vamos lá, né? Olá, pessoal. Bom dia para todos aí, né? Como o Sandro já fez a introdução aí, eu já vou explicar, né? Eu vou focar no produto, né? O que seria, né? O que é o Priva, né? O Priva é o quê? É uma solução, vamos falar assim, né? Uma solução para o quê? Para você fazer um gerenciamento e monitoramento da gestão da adequação e depois, posteriormente, do programa LGPD, qualquer organização, como disse o Sandro aí, né? O que ele faz, né? Ele estrutura todo o controle para quê? Para ter mais agilidade no processo, tá? Tanto de adequação quanto do programa pós-adequação, né? Ter mais segurança, ter mais controle dos dados e gestão desses dados, né? O que a gente viu muito nas empresas aí que a gente está adequando a LGPD? A gente está vendo muito o quê? Planilhas, né? A gente determinava os mapas, elaborava os mapas em planilhas Excel, principalmente, e a gente ia guardando nos arquivos, né, nas pastas e fazendo uma gestão desses arquivos, mas o que poderia se perder a qualquer momento, né? Então, chegamos aí a enxergar a necessidade de uma ferramenta para fazer essa gestão. Assim, foi criado aí essa solução. Ok? Pode passar, Sandro. Tá. Então tá. Por quê, né? Por que fazer a gestão LGPD como Priva? Né? Ele vai centralizar todos os seus dados de adequação, né, com o seu programa, né, que pode ser LGPD, pode ser GDPR, que ela é bem mais ampla que a LGPD. Né? A gente já fez pensando nas possíveis aí, né, e vão ter, né, revisões da LGPD, que o objetivo da LGPD é chegar o mais próximo possível da GDPR, né, que é, vamos falar assim, a lei mais avançada aí da União Europeia, né, da Europa. Tá? Então, é centralizar, né, possibilitar organizar todo o fluxo, tá? Como eu já falei, né, com mais segurança, privacidade, com mais compliance também, vamos falar assim, é possível fazer auditorias em cima do programa, com ciclos de monitoramento assim, com mais
agilidade, vamos falar, né? E possibilitar o quê? Colaboração em diferentes áreas e processos. A gente procurou colocar dentro dessa solução um foco bem por área e processo, tirar aquele negócio de lei, vamos falar assim, né? Porque muita gente pensa o seguinte, a LGPD é uma lei, então nossa, um bicho de 7 cabeças. Não é. É uma lei que a gente tem que adequar o quê? Adequar as áreas e os processos à gestão desses dados pessoais, né, com o objetivo de cumprir a lei. Mas o trabalho todo é em cima de áreas e processos. Quando a gente fala assim, facilita o entendimento e fica uma implantação, uma adequação e uma gestão do programa mais didática, vamos falar assim. Tá? Foi projetado para dar mais segurança na implantação, né? Com o principal objetivo de que também? Agilizar o tempo, né? E racionalizar os custos. Vamos falar assim, uma implantação aí, uma adequação que duraria aí, por exemplo, 6 meses, uma empresa média, sem o PRIVA, vamos falar assim, com o PRIVA, vamos dizer que ela poderia durar 3 meses. Né? A gente já faria tudo, incluindo os mapas todos, né? Todos os contratos e tudo já no PRIVA. Então, e otimizar uma adequação. Facilitaria depois também o programa, ok? É bom falar que não há necessidade de instalação, ele tá em nuvem, tá? Então não precisa fazer a instalação no próprio servidor lá. Ok, então tá. Como é que a gente faz essa estruturação aí, né? Começa pela coleta, a gente vai mapear todos os dados pessoais de todas as áreas. Tem áreas que tem mais, com certeza, vai depender da operação. Uma operação, por exemplo, de uma indústria, por exemplo, né, que não é da área da saúde, por exemplo, o principal foco é RH, segurança, medicina do trabalho, que a gente vai encontrar mais dados pessoais aí, vamos falar assim, né? Mas o que a gente faz? A gente faz um mapeamento de todas as áreas. Por quê? Tem gente que fala assim, pô, é, o, a empresa só tem dados pessoais no RH. RH é segurança, medicina do trabalho. Espera aí, vamos pensar. A gente vai ver lá na logística, tem entradas e saídas, né, de pessoas, tem prestadores de serviços que estão circulando dentro da empresa e outras coisas mais. Então, a gente faz todo o mapeamento para quê? Para ter a segurança que a gente está cercando mesmo todos os dados pessoais. Por outro motivo também, porque, por exemplo, tem muitos dados pessoais no RH, segurança e medicina do trabalho, mas ele compartilha muitas vezes com outras áreas. Por exemplo, eu tenho que cuidar dos meus currículos, mas eu compartilho com outras áreas também. A minha folha de pagamento, eu compartilho com o financeiro e outras coisas mais. Então, a gente faz todos os mapas, né? Pode acontecer de não aparecer dados pessoais em algum mapa, ou ter poucos, né? Mas a gente cerca tudo, tá? Então, a gente vai personalizar, tá, esse trabalho para cada empresa, em função, de novo, né, vamos falar assim, da operação, e aí essa empresa vai fazer a gestão de forma que ela cerque mesmo todos os dados pessoais e consiga fazer ter a melhor segurança possível. Por exemplo, uma empresa de saúde, vamos falar assim, a operação dela só tem dados pessoais. Então, vamos ter muitos mais dados pessoais aí, quer dizer, os mapas vão ser muito maiores da operação, além dos mapas de RH, segurança, medicina do trabalho e outros. Então, vai depender da criticidade, né, de cada segmento. Mas a solução abrange qualquer segmento. Tá? E, complementando, né, já falei, é adaptável às mudanças legais que vão existir na LGPD, claro. Está só no início ainda, que já é um grande avanço, mas ela tem muito para evoluir. Tem algumas brechas na lei que a gente já até identificou, por isso mesmo que a gente fez a evolução da GDPR. Então, vai ser uma evolução constante aí, em função das mudanças da lei, né? Ok? E aí, tá, ok.
uma das coisas assim que a gente pensou muito aí foi o seguinte: como vamos estruturar uma implementação, né, uma adequação, eu diria, de uma LGPD. Primeira coisa, vamos definir o método. Qual o melhor método? Baseado no PDCA, gente, não tem jeito. Então, quando a gente tem um projeto, qualquer que seja, se a gente não tiver o PDCA nele, a gente não vai conseguir fazer todo o ciclo. Então, quando a gente colocou a LGPD no PDCA, ficou muito mais claro para todos os clientes nossos enxergarem a metodologia e absorverem de forma mais didática. Aí o pessoal fala assim, mas é isso? Mas realmente é isso. Não tem dificuldade nenhuma. Temos esforço? Temos. Então, mas a gente tem uma metodologia que era bem didática, fácil de absorver, que é apurar o processo. Todo mundo conhece a área do seu processo. Então, como é que a gente começa aí? O ciclo aí. A gente começa com o diagnóstico. Tá? O que a gente faz aí? Um data flow map. O que é isso aí? É um retrato da situação atual. Eu diria aí que é retrato. Que situação atual? Desde a entrada, processamento, armazenamento, descarte, ciclo do vida do dado, se tem ou não descarte, compartilha com quem, quer dizer, como está hoje. Seria tipo um BPM aí, o BPM seria tipo o ESIS, vamos falar assim. Tá? A gente já faz o inventário de contratos. É importante dizer que todo o nosso trabalho, a gente começa sempre com o apoio do jurídico, ou da empresa, ou um jurídico nosso, vamos falar assim, se for o caso de uma consultoria, né? E a gente vai chegar depois no data map. O que é o data map? Nada mais é, né, do que o data flow aí com já um relacionamento com a LGPD. Depois a gente vai para a implementação, que é o Data Analysis Map. Eu vou detalhar mais na frente da apresentação. Uma revisão de contratos já, classificação dos riscos, riscos associados, ameaças, incidentes. A gente já faz uma sugestão do risco aí para validar depois. Vamos para o compliance, o que é? Gerar relatórios, tá? Relatórios de quê? Registros de incidentes, solicitação estruturais de contratos, riscos, que fase, que ciclo, né, de monitoramento que eu quero ver esses relatórios, né, fazer uma auditoria focada em determinado período. E, por fim, né, as ações de mitigação, que é o Data Governance Map, tá? Que contém os planos de mitigação e os planos de ação. Tá? Planos de mitigação para evitar de ocorrer o risco e plano de ação se por acaso ocorrer algum risco. E aí a validação dos riscos a gente já valida realmente com o jurídico. Fechamos esse ciclo aí. Aí vamos lá, vamos explicar aí cada ponto desse aí, tá? Como é que a gente definiu essa metodologia aí? Primeiro mapa que eu falei é o Data Flow. Retrato da situação atual. Como está hoje na empresa. Tá? Até vou repetir aqui para fixar bem o que é. Eu vou fazer tipo um canvas do processo, por exemplo, de RH. Desde onde a entrada dos dados, aonde que ele está armazenado, que sistema ele é processado, como que é feito o descarte, como que é feito, qual que é o ciclo de vida dele, se tem ou não tem, né, que a maioria das empresas não determina isso, tá? Com quem que compartilha esses dados, quais todos os usuários envolvidos, para a gente tratar até as permissões de acesso, vamos falar assim, né? Quais dados, né, que essa empresa trabalha, dados pessoais. Ok, fechamos aí, ótimo. Tá, tiramos um retrato. Aí a gente vai para o Data Map. O que é o Data Map? O Data Map, ele é o Data Flow. É importante falar o seguinte, um data vai complementando o outro. Então, o Data Map é o quê? Pegar o Data Flow e fazer o relacionamento com o que a LGPD pede. Tá? Tipo assim, princípios, está seguindo? Não. Consentimento determinado das pessoas, está seguindo? Não. Tá? Bases legais, qual que está seguindo? Está seguindo ou não? Está compartilhando com quem? Tem transferência internacional ou não? Então, aí eu já vou falar o seguinte, vou fazer um mapa, né, da situação atual, mas em relação à LGPD. Aí eu vou tirar o retrato e falar o seguinte,
esses pontos na LGPD ainda não estão, a empresa ainda não está, tipo assim, nada adequada, mas eu já sei, né, o que tem para fazer. Ok? Vamos para o próximo. Aí, tudo bem. Agora, aqui a gente já entra no tratamento, que é o Data Analysis Map. O Data Analysis Map, gente, ele vai fazer o quê? Ele vai complementar o Data Map. O Data Map era a situação atual relacionada com a LGPD, tá? E o Data Analysis Map é o quê? Eu vou pegar a situação atual em relação à LGPD e vou falar o seguinte, o que que eu tenho que ajustar? Eu tenho que ajustar, por exemplo, a base legal não está definida. A base legal é o quê? É consentimento? É obrigação legal? É relação contratual? O que que é? Tá? Aí eu vou definir. Os princípios estão ok? Eu vou definir em relação ao LGPD. Tá? São dados sensíveis? Vou marcar dados sensíveis, e aí eu já vou classificar o risco como risco maior. Tá? Então, o Data Analysis Map vai me dar o quê? É um planejamento para a adequação. Até aí eu estou planejando. Ok? Então, eu vou ter já tudo o que deve ser feito para adequar cada área e processo em relação à LGPD. Fechou? Fechou. Aí eu vou para o Data Governance Map, tá? Vou para o Data Governance Map, voltando, né, a destacar que o mapa vai complementando o outro e gerando o outro na solução, tá? Sempre que eu, desde o primeiro mapa, eu vou gerando outros mapas complementares. Então, chegando no Data Governance Map, o que que eu vou ter? Os dados já com todo o tratamento realizado, tá? E vou ter o quê? Vou ter aí os planos de mitigação já, tá? Vou ter todos os riscos classificados, riscos associados, quais ameaças podem ocorrer, né, se tiver um incidente, tá? E se tiver um incidente, o que que eu posso fazer? Porque não basta mitigar o risco, né? Se tiver um incidente, o que que eu vou fazer, por exemplo? Então, nesse mapa, eu já vou ter a governança de dados LGPD de maneira completa, tá? Esse mapa é o mapa que finaliza tudo, ok? Vamos lá. Aí, ok, tem a gestão de riscos, né, que a gente pode gerenciar todos os riscos, né? A gente tem um modelo de definir os riscos, que é um modelo baseado na ISO, né, 31000, e o apoio jurídico para determinar esses riscos. Então, o que que a gente faz? Se a gente quiser tirar um relatório dos riscos moderados, dos riscos elevados, dos riscos leves, a gente consegue tirar. Se a gente quiser fazer um trabalho só em cima dos dados que tem risco alto, a gente pode fazer. Então, nós temos aí a gestão de riscos. E o registro de incidentes. O que é o registro de incidente? O registro de incidente é o seguinte, fizemos tudo, tem o plano de mitigação, fizemos todo o tratamento. Opa, mas aconteceu um risco, aconteceu um incidente. Tudo bem. Agora eu tenho que fazer o quê? Se meu plano de mitigação, por acaso, não deu certo, eu tenho que fazer imediatamente um registro desse incidente, que aí eu vou registrar na solução final, e consultas e relatórios. Tá? Nós temos relatórios aí que permitem qualquer consulta, relatórios de contratos, relatórios de tratamento, relatórios de riscos, tá? Que permite o quê? Agilidade, por exemplo, eu vou ter uma visita da NPD, quer ver o quê? Quais relatórios? Quer ver quais riscos? Vamos lá nos relatórios e a gente demonstra. Vamos passar? Perfeito, pode ir para o sistema aí. Vamos lá. Então, vamos apresentar agora o sistema. A ideia, pessoal, é o Cássio também mostrar a funcionalidade, né, a cara do sistema e como tudo isso que foi essa parte conceitual que ele tocou até agora, como isso funciona, né, como isso acontece dentro da ferramenta. Vai lá, Cássio. Apareceu aí para você, gente? Tranquilo aqui, tá perfeito. Tá tranquilo? Então tá. Então, a gente entra na ferramenta aí, tá? E essa é a cara da ferramenta. Como é que a gente estruturou, né, a solução?
Temos aqui os cadastros. A gente não precisa entrar muito em cada um, né? Porque cadastro é cadastro, né? Do cadastro dos usuários, ok? Vamos cadastrar todo aí, por exemplo, qual usuário, se ele é operador, se ele não é, o que ele pode ter acesso, o que ele não pode, tá? Se ele é encarregado, ok? Vamos cadastrar a controladora, tá? Cadastrar a controladora, os dados da controladora, na hora que precisar, o responsável legal dela, tá? E aí a gente vai para o cadastro de áreas, tá? Aí a gente vem aqui, por exemplo, cadastro de todas as áreas, né? Vamos falar aqui, vamos aqui no RH, vamos dar um exemplo, né? Dessa área de RH, ok. Aí eu vou aqui, nome, responsável, controladora, ok. Quais os processos de RH, aí que eu falo, né? O bom da ferramenta é isso. Eu vou identificar os processos e vou trabalhar nos processos, ok? Ótimo. Então, eu quero ver, por exemplo, vamos pensar aqui, admissão do CLT. Eu quero ver, por exemplo, aqui, ó, o contrato, por exemplo. Então, vou ter todos os contratos aqui, tá? Ter todos os contratos. Eu vou ver. Quero ver um contrato, né? Eu vou lá. Aí o contrato vai estar aqui, ok? Voltando aqui. Apareceu aí a Tá tela? tudo certo, pode tocar, Ok. Cássio, tá tudo certo aí, Então tá tá? bom. Só Vamos lá. apareceu a abinha no browser ali Tá. da... Aí tá. Eu vou por área, vejo o que está na área, quais processos, quais documentos relacionados, quais contratos. Aí eu vou para os cadastros que já estão relacionados aos mapas, ok? A base legal, preciso entrar aqui o ciclo de vida, a forma de coleta, os metadados, por exemplo, tá? Com quem eu compartilho, como que eu armazeno, tá? É no sistema, é na planilha, na pasta, quais os riscos, tá? Riscos associados e ameaças, tá? E qual o ciclo de monitoramento que eu quero. Eu quero definir um ciclo de monitoramento aí para, por exemplo, trimestral, para eu fazer auditorias depois. Tudo isso aqui vai direcionar o quê? A elaboração dos mapas. Como eu disse, né? A gente sempre começa pelo data flow, tá? Que é o mapa que eu falei que vai tirar aí, né? A fotografia da situação atual, tá? É o data flow, ok? Aí a gente vai mostrar ele aí também, né? Por área, tá? Vai mostrar os metadados aí, quais dados sensíveis já aparecem em vermelho ali, forma de coleta, possui descarte, qual o risco, ciclo de vida indeterminado, porque a situação atual, usuários envolvidos, local de armazenamento, por exemplo, e compartilhamento, se compartilha com outra área ou não. Então, eu mostrando esse mapa aqui, ele já vai direcionar todos os outros. Eu vou voltar aqui e vou falar o seguinte, eu vou depois para o Data Map, que é o quê? Já o relacionamento do Dataflow com a LGPD. Eu já vou falar que situação que ele está em relação à LGPD. Depois, eu vou, como eu já disse antes, para o Data Analysis Map, tá? Que é o quê? Já o planejamento da adequação, da implementação da LGPD, vamos falar assim, já é o planejamento. Já sei tudo que eu devo fazer. Depois eu volto aqui, vou para o Data Governance, né? Que é o último mapa, que ele já vem com todo, né? Todo, por exemplo, plano de mitigação, com as ameaças, com os possíveis riscos, possíveis incidentes, ele já vem com isso tudo, tá? Então, esse mapa aqui, como eu falei, é o mapa final, tá? É o mapa final. Então, ele vai ter todo o plano de mitigação aí em cima. Tá? Daqui, eu fecho, finaliza, vamos falar assim, conseguir adequar a LGPD. Aí eu vou fazer o seguinte, ok, mas teve um incidente? Tudo bem, eu vou registrar o incidente. Né? Vou ver aqui, vou colocar a data aqui, a data que eu quero ver. Ok. Aí eu vou aqui visualizar o incidente.
qual o status que ele está em andamento. Aí eu vou aqui, né, ver quais os dados que eu tenho, o que eu tenho que fazer, se eu já fechei ou não, né, o que eu tenho que, qual que foi o incidente, quais dados afetaram e por aí vai. Tá? É bem assim, completo em função exatamente do que a lei pede. Nós pegamos exatamente a lei e colocamos aí para fazer essa gestão de incidentes aqui. Tá? Aí, ok, a gente vai para quê? Solicitação de titulares. Tá? Solicitação de titulares. Aqui também é a gestão da solicitação de titulares. Ok? Eu vou pesquisar aqui. Tá? Vamos ver aqui a data. Ok. E aqui eu vou ver que andamento que está, né, a gestão de titulares. Ok? Passando aqui, a gente vai para quê? Para os relatórios, né? Vamos falar assim. Aí nós temos o quê? Relatórios de tratamento de dados, relatórios dos contratos, né, que foi feito o inventário, né? E o relatório de riscos, como eu falei. Né? Vamos tratar os riscos e vamos fazer a gestão dos riscos. Então, relatório de tratamento de dados, né, por exemplo, ok? Qual o ciclo de monitoramento, qual área que eu quero, por exemplo, a área de RH. Eu venho aqui, processo, vamos falar assim, admissão CLT, aí eu vou gerar o relatório, ok? E, tá? Eu vou, ótimo. Então, tá, aqui é um relatório de tratamento, tá? O destino dele, né? Onde que é servidor de arquivos, tá? A base legal. Vamos começar aqui, né? Porque eu não mostrei. A empresa, a área, a atividade, o processo, tá? Os dados tratados, quais foram dados sensíveis, aí está em vermelho, a origem, tá? O destino, tá? Qual a base legal que foi definida, tá? Dados sensíveis, quais, dados menores, a necessidade de consentimento, transferência internacional, sim ou não, necessidade de anonimização, ciclo de vida, risco e o plano de mitigação. Tá? O que eu tenho que fazer aí? Ok? Então, vamos lá. Vou voltar aqui. Ok. Apareceu aí? Está aparecendo, pessoal? Você está com o relatório ainda, tá? Ah, tá. Uhum. Ok. Aí um relatório, por exemplo, de contratos. De contratos. Ok? Sim. Ah, tudo bem. Então, aqui é o relatório de contratos, a controladoria, a área, o processo, os contratos e todo o endereço onde que o contrato está. Já elaborado, né, ou revisado, ou com aditivo da LGPD já. Tá? E aqui as observações, né? Ok? E aqui a gente tem, então, um relatório de contratos. Está aqui para o sistema. Então, tá. Aí nós vamos no relatório de riscos. Tá? Mesma coisa. Né? Ciclo de monitoramento, qual a área de RH, e vamos aí no, por exemplo, admissão. Tá? Eu vou no relatório de riscos. Ok. Apareceu, né? Sim. Ok, então. Então, aqui o relatório de riscos, né? A empresa, a área, atividade, processo, tipos de dados, grau de risco, né? Posso filtrar, posso tirar o relatório em relação aos riscos, em relação à área, risco associado, ameaça, descarte, rever permissões, anonimizar e plano de mitigação. Ok? Mas essa empresa aqui, por exemplo, ela tinha um risco em relação ao recebimento de currículos físicos, ela resolveu eliminar o recebimento de currículos físicos. Tá? Então, voltando lá. Então, aqui, a gente fecha todo o tratamento, vamos falar assim.
e faz a gestão do programa LGPD na solução. Tá? É essa a solução que a gente queria demonstrar para vocês. Ok? Aí, qualquer dúvida, estamos à disposição. O Sandro vai complementar, né, a apresentação. Perfeito, então, senhores. Voltando aqui. Agora eu estou compartilhando com vocês um slide que tem mais a parte de tecnologia mesmo. Eu vi que até entrou uma pergunta ali no chat em relação à tecnologia, né? Então a ideia é uma ferramenta que vai ser com um custo operacional baixo. Por que que a gente entende que vai ser um custo operacional baixo? Né? Porque você não precisaria ter necessariamente na sua empresa uma máquina dedicada para isso, uma máquina só para isso, pagando, sei lá, todo o custo, toda a depreciação de um equipamento para atualização de software, atualização do sistema operacional, ou até mesmo de licenciamento, né? Então, com isso já está tudo embarcado no valor final da ferramenta. A ideia é a gente ter a ferramenta sempre em nuvem, né? E você poderá usufruir dela a qualquer momento, de qualquer parte, porque uma outra das características dela é justamente a escalabilidade. Você pode começar um projeto um pouco mais devagar, e implementando todas as áreas e tudo que acontece conforme o Cássio passou ali, e evoluindo, e pode ser que você consiga começar com poucos usuários e escalando, né, à medida que o tempo passar para uma quantidade maior de usuários, e a ferramenta estaria preparada para isso, e inclusive com a questão de recursos físicos, né. Então, essa é a ideia do negócio, você ter uma condição de escalabilidade sem precisar estar incrementando hardware, sem precisar estar incrementando link ou outras coisas que seriam totalmente dependentes se fosse uma situação de ter a ferramenta em casa, tá? Então essa é uma segunda um grande ponto. O terceiro ponto é que, como você tem toda essa questão, você já tem algo a mais também no que diz respeito à segurança, e a gente não pode fugir, né, da palavra segurança, até porque a LGPD está muito intimamente ligado com questões de segurança, né? Então, a gente, claro que, por melhor que a nossa empresa seja, por mais investimento que a gente faça em segurança, quando você vai para uma nuvem pública, quando você vai para um provedor de nuvem, eles têm uma capacidade de investimento e conhecimento, até por vezes, né, muito além do que a gente tem em casa. Então, consequentemente, atrelado a tudo que um firewall de uma grande corporação de nuvem pública tem, toda uma estrutura de anti-spam, de uma série de outras coisas na questão de segurança tem, a gente também incrementou algo intermediário que a gente chama de um proxy reverso, ou seja, mesmo se alguém tentar conseguir burlar o firewall, passar pelo firewall e tentar chegar na aplicação, tem uma segunda camada que vai só aceitar as URLs válidas. Com isso, eu me livro de boa parte de SQL injection, de outras coisas, talvez até um phishing, alguma coisa nesse sentido, que vai chegar e até a aplicação de fato, né. Então a gente também incorporou isso no desenho, na estrutura dessa situação, tá. Então, na sequência, o que que vai acontecer? A gente também previu, né, uma situação onde a gente possa expandir isso para outros, rincões, assim, digamos, da TI, não só TI, por quê? Porque a LGPD está intimamente ligada, como vocês já viram também, com a questão de RH, e se for na área de saúde, como o Cássio comentou, é muito mais amplo que isso propriamente dito, né. Então isso me permite com que o cara aquele que está lá, está atrás da mesa, o DPO lá que está fazendo todo esse trabalho, está montando toda essa situação, ele não necessariamente precisa ficar engessado ao posto de trabalho dele, por quê? Porque a ferramenta foi concebida, foi construída com HTML5 mais Angular para permitir mobilidade, ou seja, ele pode fazer o mesmo apontamento, o mesmo levantamento, o mesmo mapa, data map que ele está trabalhando, está criando, ele pode fazer a partir de um tablet, a partir do smartphone ou qualquer navegador da estação de trabalho de qualquer que seja o funcionário ou departamento ao qual ele está fazendo aquele levantamento ou mapeamento. Com isso, você amplia bastante as possibilidades, né. Então, pessoal, é basicamente essa ideia no que se diz respeito à tecnologia, tá. Falei bem amplamente aqui, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, por favor, fiquem à vontade ali no chat, que depois a gente vai estar respondendo tudo isso, tá. Então, passado a questão tecnologia, a gente vai para uma outra
coisa igualmente importante, né, para um outro assunto igualmente importante, né, que é a questão de como é que a gente trabalha com isso, como é que a gente faz, como é que a gente monta, como é que a gente vende, como é que a gente comercializa, como que a gente está prevendo fazer tudo isso, né. E quando eu digo está prevendo, porque hoje, então, o lançamento da ferramenta, já temos clientes, obviamente, trabalhando em cima delas, que nos ajudaram, inclusive, a conceber ela enquanto ferramenta, tá, mas hoje é o grande lançamento e o grande lançamento não podemos nos deixar, né, de falar da questão de como é que a gente vai cobrar isso, como é que a gente vai precificar isso, tá. Antes de mais nada, o que que a gente pode fazer para ajudar vocês nessa empreitada que é a implementação da LGPD? Primeiro que a gente sabe, né, que muito do que está se pedindo na lei, até a própria lei europeia, ela já existe há algum bocado de anos, né, são coisas que em ferramentas, principalmente na parte de banco de dados, já existem há um bom tempo também disponíveis e a gente nunca teve interesse em fazer. Então agora a gente tem um incentivo da lei para que isso seja feito, né. O incentivo no bom ou no mau sentido, né, porque a lei literalmente está te empurrando para fazer algumas coisas. E fazer essas coisas sem controle é justamente o que a gente está tentando, evitar aqui com a ferramenta, tá. Então, o que que a gente pode apoiar vocês? A gente pode fazer toda uma consultoria em função da implementação da LGPD, que é basicamente todos esses mapeamentos, que é basicamente todo esse trabalho de inteligência e conhecimento de causa em cima do negócio, que a gente colocou dentro da ferramenta, mas poderia estar apoiando vocês também nessa parte, tá. Ah, também a gente pode estar trabalhando num segundo nível, que é na implementação da ferramenta, ajudando vocês a imputar todos esses dados que talvez vocês já tenham feito, ou já tenham em planilhas, que nem o Cássio comentou, já tem em outros artefatos, né, de como transformar esse dado estático para dentro do sistema e fazer a coisa funcionar, a gente pode estar apoiando nesse ponto também. Ou, se você já está bastante evoluído no assunto, já tem um DPO bastante atuante, já tem os mapeamentos todos feitos, os artefatos todos criados e tudo mais, revisões de contratos e tudo mais, você pode sim, né, pela simplicidade da navegação que o Cássio acabou de mostrar ali durante o sistema, você pode sim tocar, de maneira individual, né, de maneira, enfim, carreira solo, claro que carreira solo não existe em LGPD, nunca uma pessoa só vai conseguir fazer tudo sozinho, mas enfim, a ideia é que você possa também ter independência e você mesmo ir plugando os dados e fazendo seus levantamentos, seus controles e tudo mais durante a ferramenta. Então são 3 possibilidades que a gente, coloca para vocês comercialmente. As 2 primeiras, é caso a caso, a gente vai ter que interpretar o que você precisa, até onde você quer ir, esse tipo de coisa. Agora, a última, que é a implantação diretamente da ferramenta, a aquisição e implantação da ferramenta, né, como eu acabei comentando lá em algumas divulgações, né, o que a gente está pensando aqui é uma questão muito tranquila no que diz respeito a valores, tá. A ferramenta é uma ferramenta que tem muita coisa pré-pronta, tem muita coisa, muito bem estruturada, muito bem idealizada e tudo mais, porém, né, ela não tem a necessidade de ter um valor absurdo. Então a gente criou algumas colunas aqui de precificação, né, para facilitar a vida. E podem ver que não é nada assustador, porque justamente a gente entende que todas as empresas vão precisar, todas as empresas têm que se adequar à lei, todas as empresas, consequentemente, vão precisar ter controles. Então, é mais interessante a gente fazer alguma coisa de um custo acessível e que as empresas consigam conceber, consigam ter esse tipo de controle, do que a gente está fazendo um monstro enorme, cheio de coisas complexas e um custo absurdamente grande, né. É claro que corremos o risco aqui dependendo do que você está inventando em cada uma das empresas, dependendo do nível que a empresa quer chegar, dependendo do nível de criticidade, pode ser que eventualmente você precise de alguma coisa diferente e a gente também vai ver se é interessante para a ferramenta ou não. Mas inicialmente a gente tem um plano básico aí de 3 acessos simultâneos, o que que seriam os 3 acessos simultâneos, né. Para quem trabalha no mundo do RP, basicamente é o quê? É o acesso concorrente, né, pessoal, é o acesso de até 3 pessoas conjuntamente ali, né, dentro do sistema. Então o valor de apenas R$ 375 mês para que isso aconteça, né. Depois temos o segundo critério ali, que é o Essentials, né, que aí aumenta a quantidade de usuários, consequentemente aumenta a quantidade de processos a serem controlados e tudo mais, né. Então isso também permite com que a gente tenha uma amplitude um pouco maior, consequentemente tem um valor um pouquinho acima também, R$ 575 mês. E o Advanced aqui a gente
pensou em algo um pouco mais robusto, né, bem mais robusto, com até 15 pessoas simultaneamente, aí normalmente uma empresa um pouco mais estruturada no que diz respeito à quantidade, principalmente de pessoas, né, que normalmente as pontas, né, começam a trabalhar em cima da ferramenta, tá. Então aí tem um custo de R$ 1.575 mês. Qualquer coisa diferente ou fora do contexto tá do que a gente está propondo aqui, passa para a gente, vamos conversar, vamos entender e vamos fazer alguma coisa bastante personalizada para você, bem no sentido de fazer o quê? O custo-benefício. Por quê? Porque a ideia, como vocês já perceberam, não é cobrar um absurdo de dinheiro por uma implementação de uma ferramenta. É bem pelo contrário, é apoiar vocês e deixar vocês à vontade com uma ferramenta fácil, leve, tranquila, que vai te dar um resultado, imediato, né, porque você vai conseguir ter tudo em mãos, diferentemente do que cada evento ou cada notificação que você tiver em relação ao LGPD, você tem que sair catando 1000 artefatos em 1000 lugares diferentes para poder pelo menos conseguir se defender perante a lei, né. E para, como eu falei, é o lançamento, né, então a gente está aí, provendo aí para quem tiver interesse, depois entre em contato conosco aí, 50% de desconto nas 3 primeiras parcelas. É uma promoção de lançamento aí que a gente fez, para que aqueles parceiros, aquelas pessoas que são mais próximas a nós, aquelas empresas que são mais próximas a nós e principalmente da Conte, que já nos conhece, que sabem da qualidade do nosso trabalho, que tem esse nível de parceria há um bom tempo, consiga usufruir desse valor também de uma maneira bastante tranquila, de uma maneira bastante, empática inclusive, tá. Então, basicamente essa ideia, comercial que a gente está tendo aí, basicamente é disso. Claro, dependendo, como eu falei, da empresa, a gente vai poder abordar algumas coisas um pouco mais interessantes. Senhores, a gente tinha aí então um plano de entregar a apresentação em 50 minutos, acabei passando aqui 2 minutos em relação às 11 horas, tá. Estamos dentro do tempo, porém, estamos totalmente abertos aí a perguntas, vamos ficar aqui um pouco mais no chat, quem tiver à vontade, por favor, coloquem e preservando e respeitando a quem se organizou para isso, encerramos aqui então a nossa apresentação e continuamos no chat com quem tiver condições de continuar tiver tempo, na verdade, de continuar aí. Pessoal, por favor, pode encerrar a gravação aí, daqui para frente a gente já fica respondendo as perguntas. Muito obrigado a todos, mais uma vez foi um privilégio tê-los conosco aqui. Obrigado, senhores.